Hello everyone, good morning. Vamos dar início à nossa aula de hoje, a aula 5, e nós vamos falar hoje sobre os definite articles, os artigos definidos em inglês, ok? Então, em inglês, o artigo definido é a palavra the, que significa o, a, os, as. Ou seja, ele não tem gênero. Nós usamos essa única palavra the para definir se é singular, plural, masculino ou feminino. E nós só saberemos se é uma dessas características aí, singular, plural, masculino ou feminino, pelo substantivo que se segue ao artigo. Nós só conseguimos identificar dessa forma, ok? Vejamos em quais situações o artigo definido the é usado em inglês. Vejamos alguns exemplos. Antes de substantivos precedidos ou não de adjetivos, de instrumentos musicais e danças. Vejam só aí. The little girl, olha só, girl é um substantivo e o que precede a girl, a esse substantivo é um adjetivo. Então, nesse caso, a gente vai usar o artigo definido the little girl, a pequena garota. Outro exemplo, the car, car é um substantivo, né? E usa-se também antes de substantivo, claro, né? The kids, as crianças. The guitar, o violão. The tango, o tango. Só voltando aqui rápido. Então, todas essas últimas palavras aqui, ó, car, kids, guitar, tango, são substantivos. A única frase que tem um adjetivo mais um substantivo é essa primeira aqui, ó, the little girl. Então, em todas essas situações, nós usamos o artigo definido the, ok? Vamos prosseguir. Antes de nomes geográficos, como mares, desertos, canais e oceanos, polos, golfos, grupos de ilhas, cadeias de montanhas. Então, em todas essas situações aí, com todos esses nomes, nós usamos o artigo definido the. Vejamos os exemplos. The Amazon River. The Amazon River, o rio Amazonas. The Sahara Desert. The Sahara Desert, perto do Saara. Antes de nomes de locais públicos, como cinemas, teatros, hotéis, restaurantes, clubes, museus, bibliotecas e galerias de arte. Vejamos os exemplos. The Banco do Brasil Bank, o Banco do Brasil. The Movies, o cinema. The Foo Fighters, o Foo Fighters. Vejamos mais situações em que ele deve ser usado, antes de substantivos que indicam algo específico, único em sua espécie. Olhem os exemplos. The sun, o sol ele é único, né? O sol. The moon, a lua. E em expressões de tempo. In the morning, de manhã. In the afternoon, à tarde. Ele também é usado antes de superlativos. Olhem só. The best song, a melhor música. The prettiest girl, a garota mais bonita. Então, o superlativo em inglês é esse, né? Em português também, né? O mais bonito, o melhor, o mais feio, né? Isso é superlativo. Esse grau é elevado, né? Então, antes desses superlativos aqui, o best, prettiest, nós usamos o artigo definido the. E antes de adjetivos usados como substantivos no plural. Olha só, the rich, os ricos, the young, os jovens. Olha só, rich e young são qualidades, né? Rico, jovem, mas aqui eles estão sendo usados como substantivos. Então, nesse caso, a gente usa o artigo definido the. Vamos prosseguir. Nessa situação também é usado antes de famílias e nacionalidades. No caso, the Brazilian, ou brasileiro, olha só. The Smith,
The Smiths. Então, os Smiths, que no caso é uma família, né? Então, nacionalidade, família, nós usamos o artigo definido the. Nomes de países compostos. The United States, os Estados Unidos, né? Olha, são duas palavras, Estados Unidos. Então, é um país com... a escrita dele é composta, né? O sentido é composto. Então, eu vou usar o artigo para definir esse país, os Estados Unidos. Vejam, por exemplo, The Bahamas, as Bahamas, né? Então, todos esses países compostos, The Philippines, né? A gente usa o artigo definido the, ok? Claro que a gente não vai usar com países que não tem, que não são compostos, como o Brasil e outros países, né? Que Brasil, Canadá, Japão, a gente não vai dizer Japan, the Brazil, the Canada, não fazemos isso porque está errado. Inclusive nós vamos ver um pouco mais à frente, logo mais, quando não se deve, né? Quando se omite o artigo definido the em inglês, ok? Olha só, antes de numerais ordinais. Os numerais ordinais são aqueles que indicam ordem. Vejamos aí os exemplos. The first, o primeiro, né? The second time, a segunda vez. E agora nós vamos ver quando não usar o artigo definido, né? De maneira alguma. Omite-se o the quando temos nome de cidades, estados, ilhas, países, continentes. Olhem os exemplos aí. Brazil is a very large country. Brazil is a very large country. Então, olha só, Brasil. Em português, embora em português falemos o Brasil, né? Como na tradução aí, o Brasil é um país muito extenso, em inglês a gente omite esse artigo. Se colocarmos o artigo, está errado, porque em inglês a gente fala assim o artigo definido. Então vai ficar Brazil is a very large country. Em português, o Brasil é muito extenso. Essa é a tradução. Olha só. Roraima is Brazil's northernmost state. Roraima is Brazil's northernmost state. Então, Roraima é o estado mais ao norte do Brasil. Da mesma forma, né? Omite o artigo aí. Hawaii is in Oceania. Hawaii is in Oceania. Então, o Havaí situa-se na Oceania. Todos esses casos aí a gente omite, né? O artigo definido. Asia is bigger than Europe. Asia is bigger than Europe. A Ásia é maior que a Europa. Nome de cidades, estados, ilhas, países, continentes. Mais exemplos, né? Rio is a beautiful city, é a continuação da situação anterior, né? Rio is a beautiful city. Rio é uma cidade linda. They will stay in Las Vegas for a while. Eles passaram um tempo em Las Vegas. Nomes próprios e pronomes possessivos. Mary's best friend is Bob. Mary's best friend is Bob. O melhor amigo da Mary é o Bob. I think our gold was stolen. I think our gold was stolen. Em português a gente diz, né? Eu acho que o nosso ouro foi roubado, né? Mas em inglês a gente omite, olha só. Esse aqui é um pronome possessivo, né? Our. Em português a gente fala o nosso, mas em inglês a gente não fala assim. A gente omite o artigo definido. Então a frase certa é I think our gold was stolen. Não I think that our gold was stolen. Fica muito esquisito, né? Soa mal na língua inglesa, né? Então acredito que o nosso ouro foi roubado. Então todas essas situações aqui, Rio is a beautiful city, né? O Rio é uma cidade linda. Em português a gente usa, mas em inglês não usa. They will stay in Las Vegas for a while. Então eles vão ficar em Las Vegas. Eles passaram um tempo em Las Vegas, né? Omite-se o artigo totalmente. Aqui, Mary's best friend is Bob. Em português a gente fala Mary, o melhor amigo da Mary é o Bob, mas em inglês não.
ok? Substantivos no plural utilizados em sentido genérico. Vejamos quais são. Olha só, people, pessoas, povo em inglês, né? People all the world want to be happy. As pessoas em todos os cantos do mundo querem ser felizes. No sentido genérico aí que se fala, é o sentido geral. Quando eu falo de pessoas em geral, quando eu não estou especificando, eu vou usar sem o artigo, né? Mas quando eu especifico o tipo de pessoas as quais eu estou falando, aí eu vou ter que colocar o artigo. Mas quando eu uso em sentido genérico, geralmente não se usa o artigo definido the, ok? Children like toys. As crianças gostam de brinquedos, né? Em sentido genérico, geral, né? Man is mortal. Man is mortal. Então, o homem é mortal, se referindo ao homem, né? À humanidade. O homem é mortal, né? Brazilians love soccer. Brazilians love soccer. Então, os brasileiros adoram futebol. Os brasileiros de uma forma geral. Então, em todas essas situações, eu vou omitir o artigo definido. Ainda tem mais um exemplo aí, ó. Love's in the air. Love's in the air. Que é o amor está no ar. O amor de uma forma geral, né? Então, quando eu especifico, eu tenho que colocar. Mas quando é de uma forma genérica, nós omitimos o artigo definido em inglês, ok? Embora em português a gente use, olha só, as pessoas, people all over the world, children like, todos começam sem artigo, mas em português a gente observa que, olha só, as pessoas, as crianças, o homem, os brasileiros, o amor. Mas em inglês é omitido, porque essa é a forma de se dizer em inglês, se construir uma sentença. É importante lembrarmos que os substantivos contáveis, os countable nouns, são aqueles que admitem plural, ou seja, a maioria. Exemplo, cat, computer, hot dog. Já os substantivos incontáveis, os uncountable nouns, são os que em inglês, às vezes também em português, não admitem plural. Que é no caso de gold, information, money, advice. Esses substantivos em inglês não admitem plural, eles são incontáveis. Quando o substantivo, já bem aqui, né, é contável e está sendo usado em sentido genérico, o sentido genérico que eu já falei é geral, né? No singular, emprega-se o artigo. Veja só o exemplo aqui, ó. The cat is a domestic animal. O gato é um animal doméstico, falando do gato de uma forma geral, mas no singular, né? Já no plural, ele é omitido, né? Quando eu falo de gatos, cats are domestic animals. Quando eu estou falando no plural, no sentido genérico, eu já vou omitir o artigo definido the, ok? Então, singular, aceita-se o artigo definido. The cats are domestic animal, no sentido genérico. Já no sentido genérico no plural, omite-se o artigo. Cats are domestic animals, ok? A continuação, né? Vejamos mais exemplos. The computer is a wonder of technology. Então, o computador é uma maravilha da tecnologia. No sentido genérico, no singular, nós utilizamos o artigo. Mas no sentido genérico, no plural, olha só como na frase, ó, computers are wonders of technology. Os computadores são maravilhas da tecnologia. A gente omite. Como eu já falei, né? Note que o artigo é omitido somente no plural, mas no singular, não. Então, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. E caso restem dúvidas sobre esse assunto, me perguntem lá no grupo da escola, ok? Porque a dúvida de um aluno pode ser a dúvida de outros. E prestem bastante atenção em todas essas regras que eu ensinei para vocês fazerem os exercícios direitinho ali. Ao fazerem os exercícios, atentem para isso, ok? See you next class, guys. Bye bye.